Olá, turminha do terceiro, tudo bem? Espero que sim. Hoje nossa aula de laboratório vai ser um pouquinho diferente, vamos estudar um pouquinho história. Lembra que a Pro falou? A gente tem muito conteúdo de história, né? Eu falo que tem mais que matemática, que português, tem muita coisa. Então, nós vamos estudar aí da página 123 até a 133, tudo bem? No meio do caminho nós temos tarefinha. Então, página 123. Em 1854, algumas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo, passaram a ter iluminação pública com uso de lampião a gás. E em 1883, finalmente adotou-se a iluminação elétrica das ruas, com uso de lâmpadas incandescentes. Então, pessoal, olha lá. Vocês lembram que nós falamos na aula passada, primeiro do lampião, né, a óleo, né, que tínhamos aquela profissão dos acendedores de lampiões. Depois do lampião a óleo, tivemos o lampião a gás, que aí foi uma evolução, né, do óleo evoluiu para o gás. E agora, né, aí em 1833, começamos a ter aí a iluminação elétrica, tudo bem? Então, foi uma evolução. Começou lá com as velas, depois com lampião a óleo, né? As velas eram colocadas nas frentes das casas quando tinham festas, que a gente viu isso na aula passada. Aí, depois veio o lampião a óleo, e óleo vegetal, óleo animal, que um dos animais era a baleia, que hoje está proibida a caça da baleia. Depois evoluiu para o gás e, finalmente, a iluminação elétrica. Porém, quando chegou a iluminação elétrica, não tínhamos mais o profissional que era o acendedor de lampião. Então, essa profissão ela deixou de existir, tá bom? Então, a lâmpada incandescente, o que é a lâmpada incandescente? Pro, essa aqui, ó, essa lâmpada que está aqui no desenho. Inventada em 1879 pelo norte-americano Thomas Edison, é aquela pela qual passa uma corrente elétrica e, em geral, emite uma luz amarelada. Então, a lâmpada incandescente, ela emite uma cor amarelada. A energia elétrica passa aqui por ela, ok? Atualmente, as lâmpadas incandescentes estão saindo do mercado. Então, quer dizer, temos ainda para comprar? Temos, mas são poucas. Hoje elas estão saindo. Por quê? Pois elas geram mais calor e consomem muita energia elétrica para iluminar os ambientes. Então, essa lâmpada aqui incandescente, ela gasta mais energia. Por isso que as pessoas falavam assim, olha, saiu de um cômodo, desliga a lâmpada, porque gasta energia. Porque ela, né, consome mais energia. E aí ela está sendo substituída por outras lâmpadas que economizam energia. A gente precisa economizar energia. Por isso, muitos países proibiram o seu uso, porque ela gasta muita energia. No Brasil, ela está sendo substituída pelas lâmpadas fluorescentes ou as de LED, por essas lâmpadas fluorescentes ou a de LED. Na sua casa deve ter uma dessas duas aqui, que utilizam menos energia e desta forma são mais econômicas. Além disso, produzem uma luz mais forte e clara e tem maior durabilidade. Então, essa lâmpada aqui, a incandescente, além dela produzir uma luz amarelada e gastar mais energia, ela tem pouca durabilidade, ela dura pouco, ela queima rápido, tudo bem? Agora, essas lâmpadas aqui, a fluorescente e a lâmpada LED, que provavelmente tenha na casa de vocês, elas já duram mais tempo e elas não produzem essa luz amarela, elas produzem uma luz branca, uma luz clara aí na sua casa. Então, tarefinha. Com a ajuda de um adulto de sua família, identifique qual é a lâmpada mais usada em sua casa. Você vai assinalar, ok? Página 124, ó.
Agora também é tarefinha. Faça as seguintes perguntas para o mesmo adulto da sua casa. Você sabia que as lâmpadas fluorescentes ou a de LED consomem menos energia que as lâmpadas incandescentes? Sim ou não? A pessoa vai te responder, o adulto, tá bom? Em sua opinião, qual benefício os consumidores podem ter ao utilizar a lâmpada fluorescente ou a LED? Aí a pessoa vai te responder e você vai escrever aqui. E quais seriam os benefícios dessa escolha para o meio ambiente? Então, né, a lâmpada fluorescente e a lâmpada LED, por gastarem menos energia, aí, né, por terem mais durabilidade também, elas ajudam de que forma o meio ambiente? Né? Menos produção de alguma coisa. Bom, cada um põe a sua resposta, porque é o adulto que vai te responder. É quem você vai entrevistar, tá bom? A primeira cidade brasileira que recebeu a iluminação elétrica foi Campos, que fica no Rio de Janeiro. Isso foi possível porque nela havia uma usina termoelétrica que era responsável por produzir energia a partir da queimada do carvão, que aquece a água e o seu vapor movimenta as turbinas. E esse movimento gera energia. Então, antigamente, para produzir a energia, precisava do quê? Da queimada do carvão, para funcionar a energia, né? A energia elétrica. É igual aquele trem lá que tínhamos, a Maria Fumaça. A Maria Fumaça, ela também ele se movia através da queima do carvão, tá bom? Atualmente, grande parte da eletricidade do Brasil, ela é produzida por usinas hidrelétricas. O que é usina hidrelétrica? Ela vai usar o que? A força do movimento das águas, olha lá, do movimento das águas para gerar energia. Nas usinas hidrelétricas, a água passa por um corredor e movimenta turbinas, acionando um gerador de energia. Olha lá, pessoal, eu peguei aqui um videozinho bem curtinho, tem 2 minutinhos e 46 segundos, para falar um pouquinho como que funciona uma usina hidrelétrica. Assim vocês conhecem um pouquinho, tá? Que às vezes falando, você fica tentando imaginar, mas como? Mas como? Então é um videozinho bem simples para mostrar para vocês, tá? Eu acho muito legal isso. Vamos lá? Vou pôr para vocês ouvirem. Como funciona uma usina hidrelétrica? O Zeca adora videogame, que é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho para ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazio. Gente, parei um minutinho aqui para falar uma coisa. Ele falou que a usina hidrelétrica, através da força das águas, é a mais limpa. O que quer dizer mais limpa? Que não polui aí o meio ambiente, ok? Porém, vocês percebem que para você fazer a usina, para eles criarem essa usina aí, eles precisaram desmatar também uma grande área de meio ambiente. Então, teve um grande desmatamento aí para ter essa usina hidrelétrica. Ela não polui o ar, mas para ela existir, precisou desmatar uma grande área aí da natureza, tá bom? Ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por vasos.
A água passa e gira essas pás que, presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de olho em tudo isso e trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil, em harmonia com o meio ambiente, produzindo energia limpa para quem mais precisa. O Zeca, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, o avô do Zeca e você. Muito bem. Vocês viram, então, que o nosso Brasil, né, ele é rico em água. Por isso que nós temos aí a usina hidrelétrica. Agora, países que não têm essa riqueza tão grande da água que nós temos aqui, mas é rico em vento, vai fazer o quê? Vai utilizar o vento para produzir energia elétrica, que é energia eólica. Agora, lugares que não são ricos em vento e nem água, mas são ricos em sol, que é muito calor, usa-se o quê? A energia solar. Nós, aqui no Brasil, nós temos muitas pessoas que usam energia solar, que é para economizar aí bastante. Tanto, né, para suas casas, como para as piscinas, para não gastar energia elétrica. Acaba aquecendo a água da piscina também com energia solar, que é energia vinda do sol. Então, continuando aí. Nas usinas hidrelétricas, a água passa por um corredor e movimenta as turbinas, acionando um gerador de energia, que é o que vocês viram, né? A água vai passando, vocês viram no videozinho, que vai movendo aquelas pazinhas, aquelas turbininhas, né? Que vai mandando força aí para o gerador. Então, aqui, ó, é a foto de uma usina hidrelétrica. Ela fica em Itaipu, localizada ali entre Brasil e Paraguai, ok? Olha que grande. E vamos lembrar, para ela ser construída aqui, precisou desmatar uma grande área aí, ok? Às vezes, nos municípios, há falta de energia elétrica durante algum período do dia, por causa de serviços de manutenção ou queda de energia devido às chuvas fortes, por exemplo. Então, quando acaba a energia na nossa casa, ou eles estão arrumando aí alguma fiação, né? Ou choveu muito e deu problema na caixa que gera energia, alguma coisa assim. Você e sua família já vivenciaram tal situação? Né? Qual situação? Ficar sem energia elétrica em casa? Né? E como foi? Vocês precisaram acender vela, tinha uma lanterna, tinha luz de emergência, né? Conta aí pra gente, né, se você quiser escrever aqui, pode escrever, então conversa entre você e sua família. Outro serviço essencial à população é o abastecimento de água, que faz parte do conjunto de serviços chamados de saneamento básico. Por meio desse serviço, a população cozinha seus alimentos, lava as louças e as roupas, faz a higiene pessoal e a limpeza dos espaços usados para o desenvolvimento de diversas atividades. Mas, para que a água chegue até as nossas moradias e outros espaços do município, ela passa por um processo com várias etapas para ser purificada nas estações de tratamentos de água. Então, aqui é uma estação de tratamento no município lá de Jundiaí, em São Paulo, pertinho aqui da gente. Pessoal, eu já passei um vídeo para vocês mostrando como que acontece a estação de tratamento, como que eles, né,
Eles retiram a água dos rios e vai passando lá para a estação de tratamento até chegar nas nossas casas. Eu acho que vocês lembram desse vídeo, nem faz muito tempo que eu passei. Página 126. Além disso, nos municípios, existe uma rede de abastecimento responsável por distribuir e levar a água tratada até as moradias, por meio de torneiras, chuveiros e tubulações, por exemplo. Você sabia que saneamento básico, a gente já falou bastante sobre isso, é o conjunto de serviços que inclui abastecimento de água potável para a população, a coleta e o tratamento de esgoto, a limpeza urbana, limpeza da cidade, o manejo de resíduos sólidos, o controle de pragas e manejo de água pluvial para o abastecimento local. É um dos serviços mais importantes para a população, pois está relacionado à saúde pública e à preservação do meio ambiente. Por isso, é um direito, né, social assegurado na Constituição de 1988. É um direito de todos, né? Porém, a gente sabe que a gente já falou bastante sobre isso, que nem todo mundo tem esse direito, né? Temos bairros aí que não tem água encanada em casa, que não tem uma coleta de esgoto, coleta de lixo, né? Então, infelizmente, não chega para todo mundo. Ainda nós temos pessoas que não têm, né, cidades, bairros aí que não têm. As primeiras cidades brasileiras a investirem em mão de obra para a distribuição da água para a população foram Recife e Rio de Janeiro, durante o período em que as terras que hoje formam o Brasil eram colônia de Portugal. Então, naquela época, né, essas foram as primeiras cidades aí. Nesta época, a distribuição de água era realizada por meio de uma estrutura denominada aquedutos. Eles eram construídos próximos a rios, lagos e lagoas e levavam suas águas até diferentes pontos das cidades, em chafariz, bicas ou fontes públicas. Olha lá. Nós temos aqui, né, uma pintura que está exposto lá no Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro. Está mostrando uma lagoa, Lagoa do Boqueirão e aqueduto da Carioca. Bom, as pessoas, ó, indo buscar água, estão vendo? Buscar água, lavar roupa, tudo no rio. Bom, aqui eu já coloquei sem querer a resposta? Com base na imagem, responda. O aqueduto de Santa Teresa, esse daqui, foi construído próximo a um recurso natural importante para a população. Que recurso natural é esse? Já foi colocado, né? A água. A água é um recurso natural. Por que o aqueduto foi construído neste local? Justifique sua resposta. Foi construído próximo à lagoa para canalizar suas águas e distribuí-las para outros pontos da cidade. Não só o abastecimento de água é importante para a qualidade de vida da população. Em um município, o sistema de rede de esgoto é essencial para garantir a saúde dos moradores. Por esgoto, chamamos as águas já usadas no banho, na limpeza de roupas e louça, na descarga dos vasos sanitários, etc. Então, isso tudo é esgoto. Assim que essas águas deixam as nossas casas, nossas residências e outros estabelecimentos, são enviadas por meio de encanamentos para a estação de tratamento do esgoto. Depois de serem tratadas, as águas podem ser despejadas nos rios. Lembra também, a professora mostrou isso, né? Aí nós temos lá até o desenho, o esgoto que sai da nossa casa. O que acontece? Ele é separado, o líquido do sólido. O líquido vai tratar, não vai?
vai ser tratado, vai ser devolvido para os rios depois de tratado para não poluí-lo. E o sólido? O sólido, ele depois é enviado para os aterros sanitários, eles são enterrados. Apenas em 1896 foi construído um dos primeiros sistemas de tratamento de esgoto no Brasil, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Antes disso, durante todo o período colonial e imperial, as pessoas escravizadas eram responsáveis por transportar barris, né, em barris, o esgoto gerado nas moradias e nos estabelecimentos e despejá-los em rios e nos mares. Pensou, gente, como esses escravos sofreram, né? Pensou você ter que pegar o esgoto de uma casa, onde tem toda a sujeira que saiu da sua casa, e levar e despejar aquele esgoto nos rios e nos mares. Imagina os rios e os mares como foram, né? Como recebiam tanta poluição aí. Hoje eles são tratados, mas antes não. Então, pensa, né? Coitados desses escravos, sofreram muito. Nesses períodos, também não existia nas cidades brasileiras a coleta do lixo, não existia a coleta do lixo. E para piorar a situação, seus moradores tinham o hábito de atirar nas vias públicas, de jogar, né, nas ruas, todo o lixo de sujeira e lixo que produziam em suas casas. Pensou? Você está aí na sua casa, sua mãe faz junto lixo, né? E pega o lixo e joga lá no meio da rua. Pensou? Que horror! Como era antigamente, não existia a coleta do lixo. Os problemas causados pelo acúmulo de lixo nas ruas afetavam diretamente a saúde da população, pois atraíam animais como ratos, baratas, moscas, o que favorecia a proliferação de doenças, né? O aumento aí das doenças. Nós falamos, lembra que a Prenda falou dos lixões, que não são os aterros sanitários. Nos lixões nós temos muitos animais, a barata, o rato, que acaba trazendo as doenças desses lugares para as nossas casas. A coleta de lixo só começou a ser feita nas cidades brasileiras a partir do ano de 1880. A cidade do Rio de Janeiro foi a primeira do Brasil a ter um serviço de limpeza urbana. Página 129. As áreas de conservação ambiental. A história das áreas de conservação ambiental tem início no Brasil a partir de 1850, com a criação de espaços de proteção à natureza. Mas, nesta época, a escolha dos espaços e do que seria preservado neles atendia a critérios como raridade, ou seja, a existência de poucos exemplares e até beleza. Assim, pequenas amostras da flora e da fauna eram protegidas e exibidas à população que visitava esses locais. Outra preocupação da época era a garantia da manutenção das nascentes de água, importante recurso que abasteciam as cidades com água doce. Lembra que nós falamos na última aula de história que devido a quando os portugueses estavam aqui explorando as nossas terras, eles desmataram muitos lugares, praticaram a queimada para limpar os lugares para fazerem as plantações do café e da cana-de-açúcar. Lembra que numa das partes que a gente leu, deixa eu tomar uma água, gente, porque eu tô ficando rouca. Pronto. Então, vocês lembram que quando eles desmatavam, quando eles colocavam fogo para limpar a área ali, para eles fazerem as plantações, acabava com as nascentes? Lembra disso que a gente leu? Então, muitas nascentes ali desapareceram devido a esse desmatamento e essa queimada que era produzida naquela época. Uma das ações brasileiras nesse sentido foi o replantio.
entre 1861 e 1889 de uma parte da floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, como forma de recuperar as bacias hidrográficas no local. O primeiro parque nacional brasileiro com o objetivo de preservação ambiental foi o Parque Estadual da cidade, na cidade de São Paulo, em 1896. Na época, os parques também serviam à iniciativa científica, pois estudiosos como os botânicos faziam descrições detalhadas da flora preservada nestes locais para fins de pesquisa. Aqui, ó, é uma fotografia de um registro feito por um botânico brasileiro, Francisco Freire, alemão, lá no século XIX. Um estudo, né, que ele fez aí sobre essa planta. No entanto, foi apenas a partir da década de 1930 que os parques do Brasil assumiram oficialmente a função de proteger o ambiente. Então, nós temos aí os parques, né? Não parquinho de diversão, pessoal. Aqueles parques onde tem muita natureza, onde as pessoas vão fazer caminhada, né? Onde tem muita vegetação, tem lago, tem animais. Então, eles ali, oficialmente, os parques começaram a ser protegidos, né? Nessa época aí. Isso aconteceu por meio do Código Florestal Brasileiro, em 1934, que estabeleceu a criação de parques nacionais, estaduais e municipais. Atualmente, hoje em dia, as áreas de conservação ambiental nos municípios têm como objetivo a preservação e a restauração da diversidade dos recursos naturais, a promoção de atividades educacionais e científicas para a preservação do meio ambiente, a produção de água doce para o abastecimento e a manutenção da qualidade de vida da população local. Então, hoje, né, nossa conservação ambiental aí, ela nos proporciona tudo isso aí, uma boa qualidade de vida. Infelizmente, como a professora falou, temos bairros, temos cidades que ainda não têm esse benefício, infelizmente, mas é uma lei, eles têm esse direito. Com orientação do professor, pesquise se no seu município ou na cidade onde você vive há um exemplo de áreas de conservação ambiental. Faça o registro que se pedem. Então, aqui eu coloquei, ó, você não precisa colocar o mesmo que eu. Você pode escolher outros lugares se você quiser, tá bom? Então, eu coloquei aqui mais para facilitar. Eu coloquei a represa municipal como um lugar escolhido. Características e importância da represa municipal. Olha lá, ela é responsável pelo abastecimento de 30% a 40% da água que chega aos moradores do município, após o seu tratamento no Palácio das Águas, tá? Então, eu coloquei aí, ela é responsável por essa quantidade aí de água que chega a nós, moradores aqui da cidade. Tudo bem? E como a população pode usufruir desse espaço? Lá, desse espaço aqui, que é a represa municipal, a gente pode fazer caminhadas, exercícios, observar os animais, as plantas e etc. Ok? Então, aqui, eu coloquei eu escolhi esse lugar. Você não precisa escolher o mesmo lugar que a professora, você pode escolher o outro lugar também, se você quiser. Tudo bem? Página 131. Nós vamos até a 133, tá? A outra é mais facinho. Atualmente, no Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição Federal e pela Lei número 11.455, de 5 de janeiro de 2007. Como professor, faça a leitura do trecho da lei a seguir. Então, nós temos a lei aí, vamos ler o artigo 2.
Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais. Primeiro, universalização de acesso, todos terem acesso. 2, integridade, compreendida como conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos direitos dos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades, maximizando a eficácia das ações e resultados. Então, todos nós aí temos direito ao acesso a esse saneamento básico, a esse serviço de saneamento básico. Terceiro, abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à produção do meio ambiente. Então, nós temos direitos a tudo isso. Abastecimento de água nas nossas casas, o esgotamento sanitário, limpeza urbana, né, o manejo ao lixo que é recolhido aí de forma adequada, que é enviado para os lixões. Na verdade, o lixão não é tão adequado, certo? Seria os aterros sanitários, ok? Artigo 55. A infraestrutura básica é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. Então, a infraestrutura básica, né, é constituída por tudo isso. Então, a nossa infraestrutura, nós temos que ter tudo isso. O escoamento das águas, a iluminação pública que nós temos, né, o esgoto sanitário, o abastecimento da água potável nas nossas casas, energia elétrica pública, energia elétrica das nossas casas, tudo isso. Agora, vocês vão lá na página, olha, tem duas páginas, 242 e 243. Na 242, vocês têm 2 adesivos, e na página 243, vocês têm mais 2 adesivos, ok? Página 131. Qual desses adesivos vocês colocariam aqui na primeira informação? Despejo de esgoto em um rio sem o tratamento adequado. Se você falou este, correto. Segunda frase, lixo acumulado nas ruas de uma cidade. Se você mostrou este, está certo. Falta de abastecimento de água nas residências e em outros tipos de estabelecimento. Se você colocou esta imagem, está certa. Falta de pavimentação e iluminação pública. Se você colocou essa, está certo. Pavimentação, gente, é a rua asfaltada. Tá? Vocês estão vendo que essa rua ainda é rua de terra. De acordo com o trecho da lei e com os adesivos que você colou no quadro, quais conclusões vocês e seus colegas podem chegar sobre os serviços públicos no Brasil? E aí, gente? Sobre a lei, que todos têm direito, e sobre essas imagens que vocês estão vendo aí, qual conclusão vocês chegam? Olha lá, que apesar dos serviços de saneamento básico serem um direito de todos, infelizmente, nem todos os municípios garantem esse acesso aos seus moradores. Então, o que a professora veio falando o tempo inteiro aí, né, que infelizmente é um direito de todos, porém nem todo mundo recebe. Muita gente não tem coleta de lixo. Muita gente não tem aí um tratamento de esgoto. Muita gente ainda não tem rua asfaltada. Muita gente não recebe água aí em torneiras na sua casa. Tem que buscar aí por baldes, né? Ou receber através dos caminhões que fazem entrega. Ou fazer poços próximos à sua residência. Igual a gente viu aquele relato daquele menininho, né? Que estava na escola
e que ele tinha que atravessar a rua porque na escola não tinha água. E depois de um tempo foi construído um poço ali na escola, e aquele poço ele ajudava ali tanto na escola para as crianças beberem água, como para as pessoas que moravam próximo à escola, o abastecimento de água através do poço, né? E para a gente finalizar, 133, com orientação do seu professor, destaque as fichas disponíveis no material complementar e ilustre em cada uma delas uma ação voltada para a preservação do meio ambiente onde você vive, que é sua moradia, sua escola e seu município. Então, vocês têm aí na página 233 e na página 235, 3 círculos. Tudo bem? O que você vai fazer? O que a gente pode fazer para preservar o meio ambiente da nossa casa? Você vai desenhar, faz um desenho aqui em forma de desenho. O que você pode fazer para preservar o meio ambiente da sua escola? Faz um desenho representando. O que você pode fazer para representar o meio ambiente do seu município? Você também aqui pode fazer, desenha bem bacaninha aqui, bem lindo. Isso daqui você pode depois pendurar. Onde tem essas bolinhas, você coloca, você pode pendurar eles aí, ok? Se a gente estivesse na escola, eu ia pendurar todos. Mas infelizmente, né? Bom, pessoal, quer saber mais? Né? Você tem aqui um livro, Sumaúma, Mãe das Árvores, uma história da floresta amazônica, e o site aqui do Uso Racional da Água e Saneamento Básico, que é uma historinha aí do gibi da Turma da Mônica. Eu peguei esse Turminha da Mônica e vou finalizar com esse videozinho para quem quiser assistir, tá? Que é a historinha aí do saneamento básico. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. É o uso racional da água e saneamento básico. É uma história em quadrinhos da Turma da Mônica. Só que é uma história em quadrinhos que alguém está contando. Tudo bem? Eu achei muito bonitinho, então vou finalizar a nossa aula de história com esse videozinho. Beijo para vocês e obrigada, viu? Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Contando Histórias. Hoje, a Turminha da Mônica vai falar sobre o uso racional da água e saneamento básico. Você sabe o que isso significa? Então, bora descobrir com a Turma da Mônica. Aqui, olha, tá todo mundo junto, pronto para brincadeira. Ei, Cebolinha, vamos brincar? Hã? De esconde-esconde. E a Magali, olha, só comendo uma maçã. Tchom, tchom, tchom. Não dá, turma. Vou sair com meu pai. Que peninha! É mesmo. Eu estava contando que você fosse o pegador. Vamos, pessoal. E continuou comendo a maçã. Espelem. Se quiserem, podem vir com a gente. Hã? Jura? Eu topo. Para onde estamos indo, seu Cebola? Aposto que é para uma lanchonete. Ver o jogo do Coringão seria melhor. Calma, turma. Deixa o meu pai responder. Vou levá-los a um lugar que o meu pai me levou quando eu tinha a idade de vocês. E esse lugar ainda existe? É claro que sim, filho. Está bem à nossa frente. O que tem de interessante aqui? Boa pergunta. Calma, vocês já vão ver. Crianças, essa é a nascente do rio Limoeiro. O quê? Falou Cascão morrendo de medo. Nascente do rio Limoeiro, dizia a placa. E aí o Cascão já quis começar a correr. Ha, 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 ha. A Mônica e o Cebolinha morrendo de rir. O que foi que eu disse de tão engraçado? Que esse fiozinho de água se transforma naquele enorme rio sujo que atravessa a cidade. Não dá para acreditar, pai. E olha, a Magali foi lá encontrar o Cascão. Mas é verdade. Venham comigo que eu mostro. Vamos, Cascão. Eu não vou deixar você ficar aqui sozinho. Caramba, como você gosta de pegar no meu pé. No começo do rio, as águas são limpas e cheias de vida, como vocês podem ver. Para de empurrar, Magali. Eu vou com vocês. E aí foi todo mundo.
pescar, nadar, só não dá para beber, porque não é uma água potável e pode causar doenças. Nossa, é por isso que eu tenho medo de água. Como assim? Não entendi. Nem eu. Bem, é que toda vez que chove, o rio recebe as impurezas que a água da chuva carrega no caminho por onde passa. Credo! Entendi. E o que é água potável? É a água que se carrega no pote. Estou certo, pai? Não, filho. A água potável não possui gosto, cor, nem cheiro. É própria para beber e fazer a nossa comida. Tem essa água da torneira de casa. É verdade. Como pode? Estão vendo aquele cano ali, crianças? Sim, para que serve? É através dele que a água é captada e levada até uma estação de tratamento de água. Lá, ela passa por vários processos até ser transformada em água potável, que abastece nossas casas, escolas, hospitais e etc. Que legal! Espera um pouco. O que foi, Mônica? Lembra quando eu falei que esse rio era grande e sujo na cidade? Lembro. E é verdade. Por que o rio está daquele jeito lá, cheirando mal e sem vida? Será que o Senhor pode responder, pai? Vou tentar. À medida que o rio faz o seu percurso, começa a sofrer com os impactos da civilização à sua margem. Primeiro, com as propriedades rurais, que precisam se preocupar em não deixar os produtos usados na lavoura caírem no rio. E as casas da área rural precisam cuidar dos esgotos para que eles não poluam as águas. Esse tipo de poluição afeta todo o ecossistema dessa região, desde os animais até as plantas. Puxa vida, que triste! Nem me fale. Continua, pai. Nas áreas urbanas, vamos nos deparar com a cidade, que contém os bairros normais e também casas construídas em locais com ocupações irregulares. E em todas essas áreas, precisa haver serviços de água tratada, coleta e tratamento dos esgotos. Porque quando as casas não têm os serviços, muitos moradores acabam fazendo ligações clandestinas de água potável, causando vazamentos e correndo sérios riscos de beber água contaminada. Porque quando as casas não têm os serviços, muitos moradores acabam fazendo ligações clandestinas de água potável, causando vazamentos e correndo sérios riscos de beber água contaminada. O lixo é descartado em qualquer lugar, como terrenos baldios, mas principalmente no rio. Os esgotos correm a céu aberto. E os habitantes desses locais, principalmente as crianças, sofrem com doenças como diarreia, verminose, hepatite, leptospirose, etc. Muitos desses moradores levam seus esgotos até o rio mais próximo. Outros ligam os esgotos às tubulações das galerias pluviais que existem na cidade. Galerias pluviais? O que é isso? Nunca ouvi falar. Serve para quê? Para recolher a água da chuva que entra na boca de lobo e é transportada por elas até o rio, praticamente limpa. Mas, infelizmente, isso não acontece. E as águas que chegam ao rio estão cada vez mais poluídas com os esgotos domésticos, trazendo também a sujeira das ruas da cidade. Olha aí, ó, o pessoal comendo e jogando os restos da comida pelo chão e as embalagens também, que muitas vezes entopem as galerias e acabam provocando enchentes de grandes proporções, com prejuízos à população. É por todos esses motivos que o rio cheira mal e está sem vida na cidade. E não tem como salvá-lo, seu Cebola? Perguntou o Cascão. O que foi, turma? Por que estão me olhando assim? Eu tenho medo de água, mas não desejo mal ao rio. E aí, todo mundo começou a rir. Concordo. Cascão, você é demais. Tenho colação de ouro.
Respondendo a sua pergunta, Cascão, isso vai depender do esforço das autoridades e da colaboração da população. Que tipo de colaboração? Eu também quero saber. Nada de jogar lixo nas ruas, terrenos baldios e rios. O lugar de lixo é no lixo. A água potável não nasce na torneira, ela vem de longe e muita gente trabalha duro para deixá-la boa para beber. Quando pagamos a conta de água e esgotos, a gente ajuda que mais pessoas possam ter saneamento básico onde moram. A água de nossos rios precisa ser bem usada para que não seja necessário tirar tanta água da natureza. O que também ajudaria muito na despoluição do nosso rio é se a população ligasse os esgotos domésticos das suas casas às redes de esgoto que existem na cidade, e não em fossas ou nas redes de água de chuva. Desta forma, eles seriam levados para uma estação de esgoto, onde passariam por vários processos de limpeza. O resultado é uma água limpa. Ela não pode ser consumida por pessoas, mas pode ser usada na irrigação das plantas, na indústria, na lavagem de ruas da cidade. E a maior parte dela devolvida ao rio poluído, que em muito pouco tempo voltaria a ter vida de novo. Em resumo, a vida das pessoas é bem melhor se a cidade tiver saneamento básico. Todos têm mais saúde, as crianças aprendem melhor na escola, os rios e praias ficam limpos. Que legal! Aprendi muito hoje. Quando eu crescer, vou trazer o meu filho aqui e falar tudo o que o senhor falou. Nós vamos, falou a Mônica. O que quis dizer com nós? E aí a Mônica, olha, ficou sem saída, hein? Não sabia o que responder para a Cebolinha naquela hora. Mônica, explica pra gente. E ela saiu correndo, pessoal. Ninguém entendeu nada. Mônica, aparece. Vamos embora. Isso não é hora de brincar de esconde-esconde. E ela estava lá, ó, escondida atrás da árvore, morrendo de vergonha, porque tinha falado que ela ia levar o filho dela e do Cebolinha ali para poder conversar sobre o rio. A Mônica é uma fofa, né? E aí, pessoal, gostaram da historinha de hoje? Vocês viram, pessoal? Então, esse videozinho aqui foi um resumo de tudo que nós vimos até agora. Só que de uma forma muito mais bonitinha de ver, muito mais engraçadinha e mais legal. Turma, um super beijo e bom final de semana. Tchau, tchau!